Olá, meus amigos, saudações rubro-negras. A situação não tá boa pra nós e se não tá boa pra nós, muito menos está pro técnico Jorge Sampaoli, e a demissão do treinador está sendo ventilada nos bastidores do Flamengo. A gente vai ler aqui a matéria que tá falando sobre a demissão de Sampaoli ser debatida no Flamengo, mas tem um manifesto aí do Landim que adia o fim da relação, porque na entrevista do sorteio das finais da Copa do Brasil, ele disse, não, é óbvio que o treinador vai ficar, porque nós temos aí um período que vai ter a final da Copa do Brasil, então é óbvio que ele tem que continuar por causa disso. E a gente vai debater isso aí e mostrar pra você que não é óbvio não, porque inclusive já aconteceu isso antes. O treinador do Flamengo levou o time pra final e entre a semifinal e as finais foi demitido e entrou outro treinador e ganhou a Copa do Brasil. Você lembra disso? Vamos comentar sobre isso aqui durante o conteúdo. Mas vamos aqui, ó, distanciamento do argentino de diretores e jogadores segue inalterado e a saída em 2023 ainda pode acontecer. Matéria de Eric Faria e Fred Gomes lá do Globo Esporte. Jorge Sampaoli não virará o ano no Flamengo e a chance de saída em 2023 ainda existe. Então é certo, já que ano que vem ele não fica. Mas a gente tem a expectativa de que ele saia ainda esse mês, antes das finais da Copa do Brasil, porque parece que não tem jeito. O time vai dar outro vexame com ele treinando esse time lá na final da Copa do Brasil. Os ecos da péssima atuação contra o Internacional em 0-0 foram movimentos pela demissão imediata do argentino, feitos por gente importante do clube. Mas o posicionamento público de Rodolfo Landim nesta segunda-feira freou tal possibilidade. Tá vendo aqui que já se destaca, ó, péssima atuação contra o Internacional em 0-0, sendo que o próprio Sampaoli falou na entrevista coletiva que o Flamengo amassou o Internacional nesse jogo. Só ele tá enxergando isso. Após o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil, a finalíssima será jogada no Morumbi. Landim disse de forma assertiva que Sampaoli será o técnico do Flamengo nos jogos decisivos contra o São Paulo. Entusiasta do trabalho do argentino e responsável por sua contratação, o presidente entende que o momento é inadequado para uma troca de comando. Inadequado é o que ele está fazendo com o time. Inadequado é ele continuar no cargo. Inadequado foram vocês quando fizeram o contrato do Dorival no ano passado, no meio do ano. Vocês falaram, ó, a gente faz um contrato até o final do ano e aí no fim da temporada a gente reavalia para ver se renova no ano que vem. Com o Sampaoli, ele chegou esse ano na mesma situação que o Dorival chegou no ano passado, né, depois da demissão de um outro treinador que estava dando errado. E por que não fizeram o contrato com ele também até o final do ano, para no fim da temporada reavaliar e decidir se renovaria para o ano que vem ou não? Inclusive fizeram a mesma coisa também com o Renato Gaúcho. Ele chegou no meio da temporada, vamos até o final do ano, e aí na virada da temporada a gente discute. Mas não, Sampaoli, eles botaram assim, ó, até o final do ano que vem, quero nem saber. Vai ter multa mesmo. Se você não estiver bem, não tem problema, a gente vai te dar respaldo. Porque o Landim é apaixonado pelo Sampaoli. Essa diretoria tem um tesão em técnico estrangeiro que não, tem que dar moral pros caras, né? Dar multa pra eles também. Dentro do ninho do urubu e também na Gávea, porém, a forte resistência ao trabalho do argentino. Não só lá dentro, né? Aqui fora também está tendo muita insatisfação, muita resistência. Ninguém mais aguenta ver esse time sofrível do Sampaoli jogando em campo. A torcida do Flamengo não aguenta mais e não merece isso. A insatisfação é compartilhada por parte do grupo de jogadores, membros do departamento de futebol e funcionários. A relação de Jorge Sampaoli com o entorno rubro-negro segue pautada por frieza e distanciamento. Quem você pensa que é Sampaoli? O Guardiola? Eu acho que não, hein? Embora tenha se reunido com o vice-presidente Marcos Braz em shopping na Zona Oeste, informação publicada primeiramente pelo ESPN nesta segunda-feira, Sampaoli não é de se abrir nem com Braz e nem com Bruno Spindel, executivo de futebol. Mantém-se como uma figura muito fechada com seus pares da comissão técnica e com o supervisor Gabriel Andreatta. Escuta pouco quem milita no departamento. Sampaoli tem suas insatisfações. Sampaoli tem suas insatisfações com a diretoria. Que insatisfação, rapaz! Queria mais reforços além de Alain e Luiz Araújo. E também desejava dispensar algumas peças do elenco. Meu amigo, você já está com o elenco mais caro e mais diversificado de toda a América do Sul. Não é só do Brasil, não. Ah, eu queria mais reforços. Mas dentro da nossa realidade aqui, você tem o melhor que você poderia ter. Melhor do que qualquer outro clube que você poderia treinar. E você está insatisfeito com a diretoria? Eu estou insatisfeito com a diretoria agora por causa de você, não por causa das contratações de reforços. Enfim,
O fato de não ter conseguido realizar isso de forma integral causou frustração e ruídos na já rara comunicação com o comando do futebol. Ah, você está frustrado, né? Tá que parou. Você, me desculpe o palavreado, mas não tem como, hein? Ciente de que o momento é delicadíssimo, alguns membros da comissão técnica, antes totalmente isolados, buscaram aproximação com profissionais do clube após 4 meses de Flamengo. Agora, depois de 4 meses, vocês querem fazer o que já era para ter feito desde o primeiro dia de trabalho. Com o manifesto público, Landim diminuiu para o externo o burburinho sobre uma possível saída imediata de Sampaoli. Mas a pressão interna segue forte. Quem vive o dia a dia do CT garante que o clima é muito ruim. Você não precisa viver o dia a dia do CT para saber que o clima não é bom, que é muito ruim. A gente percebe isso dentro de campo. Está exalando o ambiente ruim, está transcendendo as paredes do ninho do urubu. Há correntes, aliás, que entendem que o fato de Rodolfo Landim ir pouco ao ninho do urubu impedem o presidente de perceber o quanto o ambiente encontra-se insustentável. Só aparece na hora que ganha título, na hora da vitória, vai lá dar uma entrevista, tira uma foto, né? Mas e o trabalho do dia a dia dentro do clube? Aí quando tá em crise você some, né, Landim? O ápice da tensão deu-se em 29 de julho, olha só, já tem um mês essa situação, quando o ex-preparador Pablo Fernandes deu um soco no rosto de Pedro no vestiário da vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. Por mais que o Flamengo tenha mobilizado funcionários de diversos setores para gerir a crise principal da gestão de Sampaoli, a postura do treinador de colocar agressor e agredido em par de igualdade no texto publicado nas redes sociais fez o ambiente ruir de vez. Aquele texto foi realmente ridículo. Figuras importantes do Flamengo torciam para que Sampaoli pedisse demissão em solidariedade a Pablo Fernandes, mas isso não aconteceu. Até esse momento aí, eu ainda estava do lado do Sampaoli, hein? Porque eu acreditava que o elenco era mimado e que eles queriam só derrubar o treinador. E aí eu falei, porra, o preparador fez a agressão lá, problema dele, não é culpa do Sampaoli, não vamos desandar o trabalho todo agora por causa de uma situação com um jogador. Vamos punir o cara que foi o responsável por toda a situação e vida que segue. Até mesmo porque até aquele momento o Flamengo vinha vencendo, né? Mas hoje não dá mais para defender o Sampaoli, que a gente percebe que quanto mais o time treina, mais o time piora. E ele, nas próprias entrevistas coletivas dele depois dos jogos, demonstra que não está lendo a situação que está acontecendo dentro do jogo em campo. A péssima atuação contra o Internacional, como foi dito lá no próprio começo da matéria, e ele dizendo na entrevista coletiva que o time amassou o adversário no 0-0. Não tem como, não dá. Sempre que tem mais tempo livre para treinar, o time sempre volta pior. E a gente vai descendo esse barranco aí em queda livre até o dia 17 de setembro. Nós temos aí aproximadamente 20 dias até lá. Se o time ficar treinando do jeito que está treinando, a gente vai tomar um verdadeiro massacre lá no jogo contra o São Paulo. São 2 jogos, né? Os 2 jogos. A tentativa de juntar cacos após a desastrada condução do pós-briga teve participação do comando do futebol, mas a ferida nunca se fechou. Com o respaldo oficial do presidente e oposição de grande parte do clube, Sampaoli sabe que sua passagem pelo Flamengo está em seus últimos capítulos. Então por que não encerrar logo, não é mesmo, Sampaoli? Não é mesmo, Landim? O destino na final da Copa do Brasil definirá se a ruptura definitiva acontecerá já em setembro ou se ficará para a virada do ano. Por quê, meus amigos? Você vai esperar um novo vexame que está claro, não precisa ser evidente. Está claro que o Flamengo não vai fazer nada nessa final desse jeito, se continuar do jeito que está. E aqui a gente viu nessa matéria o Landim falando que o momento é inadequado para se falar em demissão do Sampaoli, porque tem a final da Copa do Brasil. Inadequado. Mas isso já aconteceu e deu certo. Vejam só, meus amigos, você lembra do senhor Valdemar? É isso aí. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Aquela icônica entrevista da apresentação do Valdemar foi em 2003. Ele tirou o time da zona de rebaixamento, deixou o time em 8º lugar, mas não teve o contrato renovado, algo familiar. Mas em 2006 ele foi contratado de novo pelo Flamengo e fez aí uma campanha na Copa do Brasil, onde ele levou o time para a final da Copa do Brasil. Lembra não? O Flamengo campeão, bicampeão da Copa do Brasil em 2006 em cima do Vasco. É isso aí, meus amigos, aqui ó.
Eu trouxe a matéria de 25 de maio de 2006, que diz: Flamengo demite Valdemar Lemos e contrata Ney Franco, que estava no Ipatinga. E olha só, meus amigos, a situação, como o Valdemar foi demitido. E você vai comparar a situação da demissão do Valdemar com a situação atual do Sampaoli e vai dizer, se o Valdemar foi demitido dessa maneira aqui, o Sampaoli não tem nem o que discutir. O momento está completamente adequado. Aqui, ó, Valdemar Lemos não é mais o técnico do Flamengo. A decisão foi anunciada sem muita explicação no início dessa noite na Gávea. O treinador chegou a comandar normalmente o treino na parte da tarde e em seguida foi informado pelos dirigentes que não fazia mais parte dos planos. Em seu lugar, assume Ney Franco, ex-técnico do Ipatinga. O presidente na época era o Kleber Leite, hein? Foi uma decisão unânime, não só minha. Estamos projetando a médio e longo prazo. Então projete a médio e longo prazo aí, Landinho. Quem vê o Ipatinga jogar sabe que aquilo não acontece por milagre. O Ipatinga tinha sido campeão mineiro no ano de 2005 e tinha sido vice do Mineiro também em 2006. O Ipatinga é um time pequeno, né? Inclusive, eu acho que hoje o Ipatinga nem existe mais, eu acho que faliu. Aí mais à frente temos, apesar da falta de explicação sobre a decisão, o que se sabe é que os dirigentes, apesar de terem contratado o treinador, nunca nutriram muita simpatia por Valdemar Lemos, que chegou ao clube por indicação dos próprios jogadores. Olha só, ninguém tem simpatia com o Sampaoli também. Os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, só o Landim. Parece que é só o Landim que tem a simpatia pelo Sampaoli. O resto aqui, ó, já estamos vendo que o Valdemar foi trocado por muito menos, hein? O cara que levou o time até a final da Copa do Brasil, como estamos atualmente, e foi demitido após a semifinal. E não comandou a final. E o Flamengo venceu, hein? A diretoria do Fla sempre deixou claro que preferia um técnico mais renomado. Olha só, de novo, outra coincidência com a atualidade. E mais à frente, Valdemar, apesar de ter grande respaldo entre os jogadores e ser muito querido, principalmente pelos pratas da casa, teve a falta de experiência como um dos fatos que pesaram contra si. E um dos motivos aqui da demissão dele, ó, a gota d'água para a saída do Valdemar foi a atuação no comando do time nesse último domingo na derrota por 2-1 do Cruzeiro. Os dirigentes acharam que o treinador, assim como já havia feito em outros jogos, demorou muito para mexer na equipe e só fez substituições com 30 minutos do segundo tempo, quando o placar já indicava a vitória mineira. O Sampaoli faz isso direto, ele sempre demora muito para substituir o time. Na última partida trocou 2 no primeiro tempo, mas por causa de lesão. Normalmente, às vezes ele fica até realmente meia hora do segundo tempo sem trocar ninguém no time. E quando troca errado também. Nesse período aqui, ó, o Flamengo disputou 18 jogos, vencendo 8, empatando 5 e perdendo outras 5 partidas. A estreia foi no dia 5 de março. Ou seja, nessa passagem aqui o Valdemar ficou cerca de pouquinho mais de 2 meses no time, levou o time para a final da Copa do Brasil e foi mandado embora porque a diretoria não tinha simpatia com ele. Se isso aqui não tem um paralelo com o cenário de hoje em dia e se isso não é motivo suficiente para mandar o Sampaoli embora, eu não sei mais. Landinho, você está esperando mais uma vergonha acontecer para poder mandar esse careca embora? Eu acredito que não existe mais nenhuma possibilidade do Sampaoli dar certo no Flamengo. E você, meu amigo rubro-negro, deixa a sua opinião aí e fala o que você acha dessa situação toda, né? Mas não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais rubro-negros. Tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negros e até o próximo vídeo.